Olá, tudo bem? A ideia desse vídeo é da gente conversar um pouco sobre o trabalho de conclusão de curso 1, né, que é o projeto. Então, a gente vai discutir um pouco o conceito de ciências, a estrutura do projeto de pesquisa e o que a gente vai trabalhar, ou o que a gente trabalha essencialmente quando diz respeito a esse tema, né, que é trabalho de conclusão de curso 1. Né? O que é primeiro um TCC? O que é um trabalho de conclusão de curso 1? O TCC é um trabalho monográfico que desenvolve uma reflexão teórica a partir de algumas atividades de pesquisa, né, e organizar de forma adequada a uma estrutura de um trabalho científico. Isso é um TCC. No trabalho de conclusão de curso 1 da Unipampa, do curso de Publicidade e Propaganda, nós temos que organizar e estruturar um projeto de pesquisa. Né? Esse projeto tem que ter, segundo as normas do nosso curso, no mínimo 10 laudas. E depois ele é submetido a uma banca de qualificação, ele é apresentado a uma banca. Né? Então, o TCC1 o pesquisador precisa dar conta da elaboração de um projeto de pesquisa. Né? O que é uma pesquisa? Se a gente for pensar dentro da universidade, como que a gente pode entender pesquisa? Eu gosto de trabalhar muito com um autor chamado Pedro Demo, que é um autor muito conhecido na educação, e que diz que pesquisa é um diálogo crítico e criativo com a realidade, né? E que culmina em elaboração própria e capacidade de intervenção. Nesse sentido, se a gente for pensar a pesquisa tem a ver com essa perspectiva de criar algo, né, e não reproduzir algo, criar algo, e essa criação está ligada também a um aspecto que é muito importante, é um processo que é de produção e de emancipação do sujeito. Então, no processo de pesquisa, seja ele na elaboração do projeto, seja ele depois na monografia, há uma participação muito grande do pesquisador. Né? Então, o projeto implica, ou melhor dizendo, ele faculta essa autonomia maior do pesquisador ou da pesquisadora. Isso é muito importante, porque o orientador ele não é autor do trabalho. Né? O pesquisador, sim, é autor do trabalho. O orientador, ele orienta, ele dá alguns nortes, etc. Mas quem é o grande protagonista desse processo todo é o acadêmico, a acadêmica, pesquisador, o pesquisador. Certo? Isso é importante a gente entender. São 4 perguntas fundamentais, eu sempre digo isso para os meus alunos, quando a gente vai trabalhar com o projeto, o início de um processo de pesquisa. Né? Essas 4 perguntas, elas podem ser resumidas em o que pesquisar, por que pesquisar, como pesquisar e quando pesquisar. Tá? Então a gente precisa entender isso. O que pesquisar diz respeito ao tema. Qual vai ser meu tema? Qual é o assunto que eu vou tratar aqui? Tá? O por que pesquisar diz respeito à justificativa. Por que essa minha pesquisa é importante? Né? Que eu entendo essa pesquisa como importante, essencial. Por que pesquisar está ligado a isso? Tá? O como pesquisar diz respeito ao método. E o método, a gente vai ver daqui a pouco, é super amplo dentro da comunicação. Então, o como pesquisar é isso. Quais são os caminhos para responder aquela pergunta que eu fiz lá no início, do que pesquisar, do assunto. Então, que caminhos são esses e como eles vão me ajudar a responder aquelas perguntas lá ligadas ao tema. E o quando pesquisar diz respeito a uma espécie de cronograma ou de percurso de pesquisa. Né? Quais são os tópicos essenciais para o projeto de pesquisa? O que tem que constar no projeto de pesquisa de vocês para apresentação disso no final do semestre? Bom, primeiro, uma introdução. Tá? Nessa introdução é preciso que conste tema, o tema delimitado, né? O tema precisa ser bem delimitado, e um problema de pesquisa que pode ser relativo a uma pergunta, né, sob a forma de uma pergunta, de uma indagação, ou não, né, a partir de um parágrafo dissertativo mesmo, mas o problema de pesquisa seria aquela pergunta que eu quero responder, né, que diz respeito ao tema.
É preciso, essencialmente, uma revisão de literatura, conceitos fundamentais ou fundamentação teórica. Isso é essencial para o trabalho, né? Tu precisa saber quais são os autores que está dialogando, que dialogam com o teu tema, tá? Quais são esses autores, então isso tem que estar presente aqui. É preciso também objetivos geral e específico. O objetivo, e por isso que ele já se afigura com aquela característica do verbo no infinitivo, tipo relacionar, identificar, examinar, etc, etc. Então, o objetivo é onde essa pesquisa pretende chegar, né? É a projeção que tu faz a respeito desse teu trabalho, né? Não se esqueça, isso é um projeto, né? A justificativa diz respeito, como eu falei antes, aquela ideia de em que medida esse meu trabalho é importante, né? Por que esse trabalho é importante? Há alguns autores, a Santaella, por exemplo, que diz que a justificativa pode ser subdividida em alguns itens, uma justificativa mais ligada à academia, uma justificativa profissional, enfim, né? Mas isso é como aprouver ao pesquisador e ao orientador. Então isso implica um diálogo entre vocês para organizar como eu vou estruturar essa minha justificativa. A metodologia se refere a inúmeros caminhos, como eu falei antes, ou como dar conta dessa pesquisa. Quer dizer, eu posso fazer uma pesquisa que tem um cunho bem prático, uma pesquisação, por exemplo, né? Eu posso fazer um tipo de pesquisa que é uma pesquisa semiológica, daí ela tem uma característica interpretativa, uma pesquisa hermenêutica, né? Eu posso fazer um tipo de pesquisa de análise documental, por exemplo, né? Enfim, no que diz respeito à metodologia, nós temos inúmeros métodos possíveis, sobretudo na comunicação, que, como vocês sabem, é uma área que é bastante ampla por ser de uma natureza mais interdisciplinar, etc. E depois tem alguns livros que vão nos ajudar, principalmente um livro que eu trago aqui, depois eu mostro para vocês, que é do Barros e Duarte, que a gente utiliza bastante e que chama Métodos e Técnicas de Pesquisa em Comunicação, e aqui cada um dos capítulos basicamente trabalha com esses percursos de metodologia. Esse é um dos livros, depois eu deixo um link aí com as nossas referências bibliográficas e o que pode nos ajudar, né, nesse primeiro momento da elaboração do projeto. E o cronograma, como eu falei antes, diz respeito ao tempo do qual nós dispomos para dar conta da nossa pesquisa. Certo? O cronograma é mais ou menos isso, e as referências, evidentemente. Bom, então temos aí tema, delimitação do tema, problema de pesquisa, isso englobado numa introdução, pode estar englobado aí, né? A revisão de literatura, objetivos geral e específico, justificativa, metodologia, cronograma e referências, né? Basicamente, essa estrutura. Esses tópicos podem ser readequados pelos orientadores, pelos orientadores, enfim, isso vocês vão ver, vão conversar com eles, né? Ainda sobre o tema de pesquisa, o tema é essa primeira parte, né, o primeiro momento, né, da pesquisa. Eu tenho um livro do Humberto Eco, que é canônico já, quando se vai trabalhar com pesquisa acadêmica, se chama Como se faz uma tese, é um livro mais antigo, mas há alguns pontos importantes daí. O Humberto Eco, quando fala do tema, ele diz assim: quanto mais se restringe o campo, melhor e com mais segurança se trabalha. Essa é uma dica importante, né? Porque o tema precisa ser muito bem delimitado, né? Outras dicas importantes para a escolha do tema estão aqui. O tema ele precisa ter uma afinidade, uma propriedade do pesquisador. O pesquisador precisa pensar o seguinte: eu me sinto à vontade com esse tema, né? Eu estou familiarizado com esse tema, eu já trabalhei com ele algumas outras vezes. Isso é importante, né? Delimitação, é preciso cuidar para o tema não ser muito amplo, porque, como a gente falou antes, a gente está trabalhando com uma monografia. Monografia, etimologicamente, quer dizer um único assunto. Tu vai tratar de um único assunto ali. Esse assunto vai ser aprimorado, aprofundado, etc. Então, tu precisa recortar esse tema, né? Então, não se esqueçam disso. Precisa estar bem delimitado, senão a gente pode arrumar um problema para nós mesmos, né? Pesquisador. E é interessante pensar aí nesse outro momento na questão da oportunidade, né?
A pesquisa, ela é uma oportunidade de refletir sobre algo, investigar algo. E essa oportunidade também ela está ligada ao que a gente vai fazer depois da graduação. Ou seja, esse projeto de pesquisa, ele está ligado também ao que a gente vai fazer depois, nesse percurso de transição. Né? A gente vai para a academia, a gente vai para o mercado. Será que esse trabalho vai me servir também nesse sentido? É importante refletir sobre isso, né? 3 últimos pontos. Pesquisa também é criação. Pesquisa também está ligada a isso. Não, como eu já falei antes, não é uma reprodução, mas ela cria algo. Então, tu precisa usar também aquela perspectiva de inovação, de criatividade. Isso aí também entra aqui, né? Muitas vezes nós somos escolhidos pelo tema, quer dizer, quando nós reiteradamente voltamos a algum tema, a gente tem uma afinidade com ele, né? Então, ser escolhido pelo tema, de certa maneira, é isso. Escolher aquele tema, ou se aprofundar naquele tema que já faz parte do nosso cotidiano, ou que a gente já escreveu um artigo, que a gente já leu um paper, que a gente gostou. E a pesquisa também está ligada a isso. E a pesquisa também implica a satisfação. Pense o seguinte, vocês vão ficar 1 ano pesquisando sobre determinado assunto. Tá? Então, esse assunto, de certa maneira, tem que ter uma afinidade ou uma identidade contigo. Né? Não vai escolher um assunto que é completamente alheio, ou mesmo que tu não goste. Então, aí entra uma questão também que por mais que a pesquisa implique essa impessoalidade, mas também tem esse aspecto de ter uma certa identidade com o tema. Então é importante pensar nisso. E por fim, o conceito de ciência, o conceito de pesquisa não é unívoco. Vocês vão ver que há muitas linguagens que são próprias dentro do projeto de pesquisa, há inúmeros paradigmas, métodos, etc. Né? Então eu acho que é importante a gente pensar que a pesquisa é essa possibilidade de a gente aprofundar ou se aprimorar sobre um determinado tema, certo? Nesse primeiro momento, a ideia é essa, a gente pensar num tema, né? Tentar, na medida do possível, delimitá-lo e pensar em 3 possíveis orientadores. Nessa etapa, vocês já conhecem os professores da instituição, vocês já sabem que professores trabalham mais ou menos com o quê, né? E pensar nisso, né? Pensar primeiro num tema. Vocês vão me mandar essa ideia que vocês têm, pode ser uma ideia bem preliminar, bem geral mesmo. A gente ajuda vocês nesse recorte, né? E depois a gente vai para o passo seguinte, que é buscar orientadores que se coadunam a esse tema, certo? Esse é o nosso desafio agora. Muita saudade de vocês, legal a gente estar conversando pelo menos assim no vídeo. E espero que vocês estejam bem, espero que esteja tudo certo, tá? Abraços, beijos e nos vemos. Tchau!